Muito bem, você está na Jovem Pan Blumenau 88,7 FM e também você pode acompanhar a nossa rádio no YouTube, youtube.com/Jovem Pan Blumenau. Lembrando que você que está nos ouvindo ou nos assistindo, você deve ir no YouTube e já se inscrever no nosso canal, dar um like e comentar, pois sempre isso contribui para uma Jovem Pan estar mais expansiva, participante em Blumenau e em Santa Catarina, em todo o Brasil, e você estar conectado com as melhores informações, com a melhor rádio de Blumenau e do Vale do Itajaí. E quem eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios e hoje nos estúdios digitais aqui da Jovem Pan Blumenau 88,7 FM é Raquel Schirman, que é gerente executiva da Fundação Fritz Miller. Raquel, seja bem-vinda aqui à Rádio Jovem Pan Blumenau. Muito obrigada pelo convite, um bom dia aos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui hoje para poder compartilhar um pouquinho, né, do nosso negócio, contar um pouquinho para os ouvintes, né, o que a gente está fazendo, executando aqui em Santa Catarina. E esse mesmo convite, Raquel, a ideia da gente conversar hoje aqui é um pouquinho para explicar para os ouvintes aqui de Blumenau, do Vale do Itajaí, quem nos acompanha na internet, sobre um assunto que a gente sempre percebe que ele pode ser um case de sucesso ou case de muito insucesso em empresas, que seria a questão familiar, de empresas familiares. E a Fundação Fritz Miller, ela tem um grau de excelência na sua história e de sucesso de conduzir sucessões familiares, preparar gerações para essas mudanças. Então eu queria que falasse um pouquinho sobre o que é esse mercado que vocês trabalham, da sucessão familiar e até mesmo daqui a pouco da sucessão, que às vezes pode ser uma sucessão familiar para alguém da família ou uma sucessão de uma família para um grupo de profissionais que não tem ligação sanguínea. Isso mesmo. Bom, a gente tem experiência aí de 25 anos de história aqui em Santa Catarina, né? Com um programa que a gente tem, que é o PAEX, e também com o PDA, que é um programa que trata, então, justamente dessa questão, né, do momento do preparo dessas empresas familiares para a passagem de bastão. E a gente sempre fala, né, quanto antes começa o processo, mais tranquilo é o processo. Que esse é uma pauta sempre que o fundador da empresa, né, não gosta muito de tratar, porque afinal a empresa é como se fosse um filho, né? Então, assim, a gente nunca quer que o filho cresça ao ponto que tem que abandonar, a gente sempre quer o filho embaixo das nossas asas, né? Então, assim, esse momento da transição sempre é um momento complicado e delicado nas organizações. Para algumas um pouco mais, outras menos, né? Mas o que acontece é que hoje, né, no mundo e também no Brasil, existem muitas empresas familiares. E na empresa familiar, não é como uma outra empresa com acionista, termina o expediente, ok, as relações continuam e geralmente existem membros da família que participam do dia a dia da organização, né? Então, sempre essas conversas são... existem pontos de vista diferentes, então às vezes assim tem famílias que têm algumas rusgas, algumas coisas para ter que lidar, né, nesse processo. E também sempre tem a questão da expectativa, né, do herdeiro. Quando tem mais filhos, qual filho que vai me suceder, né? E também tem uma questão importante que a gente não pode só se preocupar com quem vai ser o sucessor, a gente tem que se preocupar com o sucedido. Porque, afinal de contas, ela é uma pessoa que empreendeu. Geralmente são pessoas que têm muita energia e não dá para descolar e, assim, agora passei o bastão, né? Então, assim, sempre também se preocupar com o que vai ser do sucedido, né? Que horizontes ele vai traçar. Então, isso a gente também ajuda no apoio. Às vezes aí a pessoa começa um segundo negócio, né? Um gás novo lá, né? Passou o bastão, a gestão está na mão de um membro da família ou se escolhe um executivo externo, né, para tocar, mas o que o sucedido vai fazer, né? Então isso também são dois olhares, que geralmente se fala só da sucessão, quem vai suceder aquele negócio, mas e o sucedido? Ele é uma peça importante também. Tem que ficar, todos têm que, a gente tem que equalizar para que todos, né, tenham um propósito, saiam felizes. E aí existem nas empresas familiares muitos dilemas, né? Às vezes tem mais de um membro que quer assumir, né? Às vezes nenhum membro da família quer assumir. Então, tudo são questões delicadas que a gente vai ajudando a tratar. Sempre com o enfoque que a perenidade do negócio é o ponto principal. Perfeito. Né? Então, o programa PDA ele é um programa destinado
para membros de famílias empresárias, mesmo que eles não atuem na organização. Então, para herdeiros, né, para construir essa linguagem, esse alinhamento de conceitos, para essa comunicação fluir dentro da família para a tomada dessas decisões importantes, né? E o que a gente salienta, como eu falei antes, é que quanto antes começa a tratar isso, né, mais tranquilo é o processo. Raquel, a primeira vez que eu escuto falar sobre... sempre tinha da sucessão, quem seria a próxima geração dentro da empresa, mas do sucedido eu nunca tinha escutado e achei realmente extremamente interessante. Por que a importância de olhar para o sucedido? Porque vocês diagnosticaram, vocês têm esse conhecimento, o que tanto na questão pessoal da pessoa, né, como a gente falou, aquilo é o negócio da vida dela, ela tem o seu DNA, tem o seu sangue, mas por que olhar para ele também na saúde da empresa? O que pode dar de conflito? Isso porque, assim, às vezes a gente diz que passou o bastão, mas não passou, né? Então, assim, isso acaba também gerando um pouco de tumulto dentro das organizações, né? Porque toda empresa precisa um líder, alguém que toque. E daí, quando esse momento fica confuso, né? As equipes começam a ficar confusas, aí começa a dar problema de comunicação. Então, fazer com que o sucedido esteja confortável naquele momento de passar o bastão e ter um novo horizonte, um novo papel que seja importante, né? Ele assumindo como presidente do conselho da família, né? Daí depende, cada empresa opta por uma estrutura de governança, né? Conselho consultivo de administração, só o conselho familiar. Então, isso é uma decisão das empresas. Mas muitos migram, às vezes, para tocar novos negócios, né? Então, ou então ficam como presidente do conselho, atentos ao negócio, mas não estão no dia a dia da organização, né? Então, deixam realmente o sucessor assumir o papel de líder daquela organização. Então, se ele não está tão satisfeito, ele sai, mas não sai. Né? Então, isso a gente vê bastante também acontecer e às vezes acaba até, a gente já tem outros exemplos aqui em Santa Catarina, que passou bastão e depois retomou, né? Voltou à presidência da organização, né? E isso causa muitos traumas dentro da organização. Então, sempre é importante acomodar que todos estejam felizes e confortáveis, né? Então, esse é uma questão importante. E uma outra observação do que você falou também é a questão de quando ela é uma sucessão dentro da família, existem os parentes, os mais filhos, às vezes são 2 irmãos que abriram um negócio, então tem os filhos de um dos irmãos, os sobrinhos. Como é que se acaba buscando, claro, de uma maneira genérica, mas esse trabalho de identificar quem é o líder que vai ser a pessoa referência para a perenidade da organização? Isso é uma coisa assim, complexa, né? Então, dentro do programa, e a gente também tem, além é um programa de capacitação, sala de aula, para que todos entendam sobre o negócio, sobre esse momento de transição, os seus papéis. Mesmo que eu não atue na organização, eu sou um herdeiro, eu sou um acionista, né? Então, assim, o que eu tenho que me preocupar? Eu não posso pensar só em mim, eu tenho que pensar... Essa empresa é a fonte de sustento de todo, né? Várias pessoas. Então, o que eu penso para a perenidade? Teve um fundador que quer deixar um legado, né? Então, assim, o que eu me preocupo para deixar a empresa saudável? E aí a gente vai identificando e posicionando sempre com esse olhar da estratégia para a perenidade do negócio, qual é o perfil e fazendo com que eles entendam, poxa, eu vou dar conta do recado ou eu não dou, é melhor que a outra pessoa assuma, né? Então, a gente vai conduzindo isso. Claro que nem sempre é sucesso, a gente depende, né? Eu posso transmitir um conhecimento, você querer absorver ou não, né? Não é garantia de sucesso, mas a gente faz um esforço enorme para isso, né? Então, a gente tem um trabalho de assessment, tudo, então, para verificar quem... E também, às vezes, para confortar aquele fundador, né? De que, não vai ser meu filho que vai suceder, eu tenho que buscar um executivo de mercado, certo, né? Porque, às vezes, assim, a pessoa não quer atuar. Eu quero ser médico veterinário, que não tem nada a ver com... Estou só dando um exemplo, assim. Sim. Então, o que importa a gente estar aqui nessa vida é para ser feliz, né? E para estar confortável. Ninguém quer viver uma vida conflituosa. E, às vezes, assumir porque um pai quer que assuma, porque não seja ninguém externo, né? Então, tudo isso são questões que a gente tem que... a gente vai amadurecendo, né, na construção desse conhecimento e alinhamento da família. Então, os módulos são desenhados, né, dos conteúdos
para que haja, que ao final as pessoas percebam a importância que elas têm que dar para deixar a organização saudável e longeva, e aonde que eu me encaixo para poder deixar ela nessa situação, né? Então, são várias sensibilizações. Então, a gente fala também da questão patrimonial, né? Tem um momento que a gente trata especificamente do indivíduo. Então, a gente aplica umas ferramentas de autoconhecimento e que todo mundo conheça o perfil desse membro familiar, né? Então, como cada um reage? Às vezes reage porque tem aquele olhar com aquele, né? Que a gente aplica uma ferramenta que é chamada MBTI. E aí isso também vai dando... As pessoas começam a se entender melhor. Mas ele reage assim porque o modo de pensar e ver as coisas são dessa maneira, né? Então, a gente vai... É um conjunto de coisas focadas na estratégia da organização e outras na parte pessoal, né? Então, não é só um negócio. A parte pessoal está sempre junto, né? Então, a gente sempre vai tratando essas questões ali no decorrer dos módulos. Esse programa... no Brasil já participou em torno de 1.000 famílias, desde grandes organizações do Brasil, e a maioria são médias organizações, né, de empresas familiares pelo Brasil todo. Aqui em Santa Catarina, 44 famílias já participaram do programa, né? E os módulos ali são bem flexíveis para que todos possam estar em sala de aula. E eu costumo dizer que é um privilégio você reunir a sua família para poder estar em sala de aula, estudando junto, né, aprendendo junto com os professores da Fundação Dom Cabral, que, né, são reconhecidos internacionalmente, confraternizando com outras famílias. A gente cria um ambiente de segurança onde, né, os professores trazem cases onde eles possam se espelhar. Então, ninguém vai constranger ninguém com algum enfoque, alguma problemática que a família esteja enfrentando. Mas, às vezes, as famílias mesmo se apoiam, né? Então, as famílias que já participaram do programa, né? Porque ele não é específico para uma. Assim, às vezes a gente tem 5 famílias numa turma, às vezes tem 4, às vezes tem 3. Depende do número de participantes, sim, né? Que a gente atende até 30 pessoas por turma. E elas acabam ficando muito próximas, muito amigas. Então, é até gostoso de ver que mesmo depois que passou o programa, eles continuam se encontrando, né? Trocando experiências, vendo o que deu certo no dia a dia. Né? Então, é muito bacana de ver e é muito gostoso poder ver que eles estão evoluindo, né? E a família toda estudando junto. É uma experiência bem bacana. Uma pergunta até que eu tinha era essa: o porte da empresa para participar desse programa, então tem uma indicação, assim, tipo, óbvio, a grande, a média... E a pequena também se encaixa ou existe uma avaliação para até vocês falarem para assim, para a empresa de vocês vai atender, para vocês não vai atender? Como é que funciona essa da família e a organização ela se candidatar? Bom, a gente sempre... o nosso nicho de atuação ele está pautado mais em médias e grandes organizações, mas a gente já teve também pequenas organizações que precisaram de apoio e a gente não deixa de acolher. A gente né, tenta viabilizar isso, né, e a gente já teve essa situação também, né, porque depende do desafio. Às vezes, o que acontece? Às vezes eu tenho uma pequena organização, mas que ela tem um faturamento considerável, né, ela não tem uma estrutura tão robusta como uma média organização, né, com um número X de funcionários, mas ela tem uma complexidade dentro dessa relação familiar que ela precisa resolver. Perfeito. Então, ela tem uma estrutura de empresa pequena, mas às vezes o faturamento de um porte, enquanto ao contrário de uma indústria, de outros setores que é como faz, tem patrimônio e é mais complexo assim administrativamente, né? Isso. Não. E Raquel, tinha nessa conversa, quando vai falando, trocando as informações, vão surgindo situações que a gente observa na nossa vida, na vida dos outros, em histórias de organizações que a gente vai lendo. E eu gostei muito da parte ali que eu não conhecia do programa, que falava dessa parte do indivíduo. E aí até quando eu estava falando assim das posições, normalmente a gente sempre pensa numa maneira simplificada da sucessão, do sucessor, agora que explicasse a questão de, quem vai ser o líder? E às vezes tem uma família que ali ninguém tem um interesse na empresa, tem interesse na receita, mas não tem interesse no envolvimento. Então, o programa ele também dá um estalo que a pessoa pode se liberar disso e ela perceber que ela pode ser apenas uma acionista, uma sócia sem participação e contratar um profissional do mercado para perenidade da empresa e
querendo ou não, da perenidade de uma fonte de renda. Isso. E a gente vai explicar mecanismos que ela pode manter o controle mesmo estando distante, mesmo tendo a operação na mão de um executivo, né? Então, e às vezes isso é muito doloroso para quem é o fundador. Ah, eu fundei esse negócio e ninguém quer, né? Minha família vai querer assumir. Então é difícil para ele. E às vezes os filhos também se culpam, né? Ah, eu não vou corresponder à expectativa, né? Do fundador por não querer. Então a gente cria um ambiente onde que se percebe que o importante é que aquilo que foi criado vai ter uma longevidade. Também já teve momentos que não, a família decidiu preparar um negócio para venda, né? Então isso também, né, isso também acontece. Então o programa né? ali ele dá vários cliques. Isso. A chave do programa é botar a família para conversar. A gente vai dar tanto insumo para eles que eles vão se reunir para tratar, né, daquele assunto. E eu falo de quanto antes começar, porque a gente já percebeu, a gente, não só, daí não com o PDA, mas como a gente trabalha muito com gestão, com o programa PAEX, às vezes acontecem surpresas que ninguém quer. Perde o fundador e está tudo na cabeça do fundador, né? E aí, né, é aquele momento que a empresa fica perdida, né? Então, é bem complicado, né? A gente teve exemplos aqui lá em empresas do Sul, né, que a pessoa faleceu de repente, então a filha muito jovem, não estava preparada, uma única filha. Como já ir preparando e pensando, isso devia ser uma pauta logo que a empresa está numa estabilidade, né, depois da sua fundação, que ela está numa estabilidade, devia ser um radar, né, que ela não deveria ser, assim como quer crescer, deveria sempre pensar nessas questões já com antecedência, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, quanto antes está preparado, melhor. Por isso que eu falei, né, em todos os momentos, que quanto antes começa o processo, mais tranquilo ele seja por um infortúnio, né, alguma coisa, ou seja porque, né, está na hora. E me lembrasse de fatos, bem isso, de, infelizmente, perdas de pessoas que eram os líderes e acabaram falecendo e não ter alguém preparado, ou muito da ideia dele estar centrada nele, como também acidentes, onde todas as pessoas que entendiam da organização estavam no mesmo ambiente, no mesmo veículo, e acabaram falecendo e a empresa ficou sem uma liderança, né? Isso. Então, interessante, e aí dá uma compreensão muito melhor dessa questão que você estava falando ali de quanto mais cedo, melhor para essa preparação, como também ali da Fundação Fritz Miller teve trabalho de plano de ação, plano estratégico e esse plano de sucessão perfeito. Isso. E aí na construção, né, se a empresa ainda não tem isso tão estruturado, a gente também, mesmo que não seja com o apoio da Fritz Miller, mas seja, né, uma coisa importante que ela tem que ter é um planejamento desenhado, comunicado para a equipe, né, acompanhado mensalmente. Então, isso tudo a gente vai informar. E quanto que essa família, depois que ela ocupar um assento só no conselho, quanto que ela pode contribuir para esse planejamento, né, decisões estratégicas da organização, tudo isso a gente... Isso que eu ia perguntar. Hoje, vou dar um exemplo assim, tem uma empresa, eu sinto que não tem um planejamento estratégico, que não tem um plano de ação e não tem um plano de sucessão. Hoje, se eu estou zerado assim, hoje eu encontro esse conhecimento dentro da Fundação Fritz Miller. Encontra. Perfeito. Claro, foi hipotético aqui para dizer, mas não, mas a gente consegue. Esse é o nosso know-how, né? Mas a gente, se não for com a gente, que procure algum apoio, né? Procure algum apoio. Porque senão se mostra que as pessoas isso é um risco muito, né? um risco muito grande para o negócio, né? Um negócio que né, se está dando certo, ele pode de repente correr um risco de sofrer, né? Por conta dessas questões. E é isso, vocês vivem muito mais porque vocês acabam olhando vários negócios e indo a fundo com essa troca de conhecimento. A gente que quando tem o nosso negócio, a gente fica muito focado no nosso negócio, a gente olha um pouco às vezes para o nosso concorrente ou parceiro de negócio, mas vive numa bolha, vocês então enxergam, então tem esse conhecimento assim. E aí aquelas observações que acontecem que eu lembro da época de aula. Isso que tu estás fazendo já aconteceu, segue outro caminho. Aí aquele teimoso assim, não, eu vou seguir. Aí assim, o professor falou que não ia dar certo. Não, perfeito. E Raquel, aí uma outra pergunta dessa nossa entrevista
que eu achei muito interessante, até para entender e as pessoas também conhecerem. A empresa de médio, de grande porte, até uma pequena, pode se adaptar dependendo do faturamento e da estrutura. Você falou de conselhos. O que é um conselho consultivo? O que é um conselho familiar? E um conselho de administração. O de administração a gente acaba ouvindo muito, principalmente nessas SAs que estão listadas na bolsa. Mas o que é e para que serve e qual é a importância? Hoje, né, a gente fala muito em governança, então é criar uma estrutura de governança que é para dar segurança e compliance para as organizações, né? Então, estruturar isso de forma a ter um regimento onde tem uma pauta construída para a empresa definir, para o meu negócio eu tenho que me reunir mensalmente com o meu conselho, bimestralmente, trimestralmente, quantas reuniões eu vou fazer, para poder monitorar aquele meu negócio e ter uma segurança que tudo está fluindo bem. Então, a gente sempre aconselha, né, que para começar a estruturar, não comece grande, comece fazendo ensaios com o conselho, para estruturar esse conselho de acordo com a necessidade da organização. Mas, assim, o que é primordial quando vai montar um conselho consultivo, né, que onde o próprio conselheiro ele não responde civilmente pelaquela organização diferente do conselho de administração. Certo. Ele é só consultivo. Que monte um conselho onde tem alguém que entenda muito de finanças, que busque alguém com experiência de mercado em finanças, que venha aconselhar, né, o negócio. Alguém que entenda de mercado, marketing e mercado, que esteja atento a tendências de mercado, né? E alguém que entenda de processos, né, que entenda da estruturação de processos dentro da organização. Porque não adianta eu conhecer do futuro, tendências de mercado, pensar, eu vou por esse caminho, mas eu não estruturar a minha empresa para dentro, porta para dentro, para dar conta daquele projeto que vai estar sendo tocado. Então, assim, pelo menos esses 3 perfis de pessoas para montar um conselho né, que atende um pouquinho de cada área da organização. Finanças, né, processos internos e alguém com olhar de mercado, pelo menos pessoas com essa expertise, né? E o conselho de família, porque às vezes tem empresas que não gostam de ter membros de fora, então a gente tem que respeitar. E aí cabe à família se preparar em ter alguém que olhe para mercado, alguém que tem expertise em finanças, né? E alguém que tem expertise em processos. Perfeito. Né? E o de administração, aí ele é o pessoal mais operacional ou não? Como é que... Não, também ele segue um pouco essa linha, né? A diferença do conselho de administração é que daí ele já, vamos dizer assim, um conselheiro, ele já responde civilmente, né? Geralmente, são estruturas onde também o custo é mais alto, né? Perfeito. Porque daí, às vezes, eles querem a cobrança do D&O, né? Que é um seguro para proteger o patrimônio do conselheiro, caso ele receba uma informação equivocada. É nesse sentido. Pô, bem interessante, assim, que a gente lê, mas ele não sabe profundamente dessas informações e nem que realmente tinha esse risco da pessoa responder... Isso, quando né, daí você responde civilmente, né? Isso acontece mais nas multinacionais, né? Então, quando abre capital na bolsa, daí tem uma estrutura mais complexa, né, de governança, e aí o conselheiro também tem que se proteger, né, e aí ele acaba cobrando, e isso acaba se tornando também mais caro. Então, para estruturas mais robustas, eu acredito que para as nossas médias organizações aqui, né, um conselho consultivo tá de bom tamanho. Bom tamanho. E Raquel, para a gente ir encaminhando, quem conhece ali na Rua Iguaçu, que é a saída da Ponte do Tamarindo, a Fundação Fritz Miller é uma estrutura extremamente bonita, estética, bem localizada. Eu tive a oportunidade de algumas vezes ir ali, até inclusive numa época que eu participava do movimento de jovens empreendedores aqui de Santa Catarina, a gente teve uma ação lá dentro, então uma estrutura fantástica. Mas além da estrutura, todo mundo reconhece a Fundação Fritz Miller pela excelência de conhecimento compartilhado. Além do que a gente falou agora sobre sucessão familiar, o que o universo de vocês oferece ao mercado, como você falou, das organizações, e a área de atuação? Porque muitas vezes, quando a gente, aqui, uma rádio de Blumenau, Médio Vale do Itajaí, a gente conversa ali. E aí a pessoa imagina que daqui a pouco a Fundação Fritz Miller ela também só está restrita nessa região.
Isso é uma verdade ou não? Não. A gente, reforçando que a gente está 25 anos no mercado, né, atuando com educação corporativa, com o propósito de desenvolver pessoas e organizações. Né? Fora isso, a Fundação Vale Ressaltar é uma entidade sem fins lucrativos. Então, quem quiser acompanhar o nosso trabalho, nosso resultado, né, fazendo uma boa gestão, gerando resultado, a gente reverte isso para a comunidade do estado de Santa Catarina. Então, somos signatários do Pacto Global. Eu tenho uma pessoa só para trabalhar em projetos de responsabilidade social. Né? Então, quem quiser acompanhar é só acessar nosso site, lá tem a página de responsabilidade social. A gente faz N projetos, a gente devolve, é uma coisa que pouco a comunidade conhece, mas a gente devolve isso para a sociedade aqui, com vários projetos sociais. Né? Até tem e até agora, pouquinho antes da nossa conversa, eu estava com ele ali. Encontrei ele num cliente que eu fui visitar, o Ricardo Oríbica, da Transpotec. Isso, ele é nosso parceiro. Que é parceiro, mas é fã. Uhum. É fã do Projeto Pescar. Isso. Então, um projeto para jovens, né, em vulnerabilidade social, onde a gente capacita eles um ano inteiro, principalmente porque o que acontece? Ensino técnico, Senai, Sebrae vai dar oportunidade para esses jovens ter um apoio técnico. Mas a parte comportamental de pessoas que estão em vulnerabilidade, o jovem, ele já por si, ele é muito ansioso, e a autoestima dele, ainda mais numa estrutura de familiar complexa, que a gente, né, vulnerabilidade social, são casos bem extremos que a gente pega, assim, de jovens, eles precisam de apoio, eles precisam desenvolver sua autoconfiança e saber que eles podem transformar a vida deles. Então, a gente enfoca nisso, né, em trabalhar as atitudes. Então, é uma parte muito mais comportamental, de trabalhar em equipe, em respeitar gerações, em trabalhar autoconfiança, né, e ele ser o protagonista da vida dele. Por isso, o Projeto Pescar, não tem nada a ver com peixe, né, mas assim, vem da filosofia de Lao Tse, não dê o peixe, né, ensine a pescar. Então, a gente tem que preparar esse jovem para estar inserido no mercado de trabalho com a parte comportamental. Também tem a parte técnica, né, que é ensinos administrativos, mas o enfoque maior é na parte comportamental, fortalecer a autoconfiança daquele jovem para que ele transforme a sua vida. Né? Então, assim, a Fundação tem esse papel de devolver para a sociedade e a gente não recebe doação de nenhum órgão público ou entidade. O nosso negócio é a comercialização dos nossos treinamentos em company. Né? Hoje a gente tem 50 empresas, a gente está espalhado por toda Santa Catarina, atendendo como base, né, cidades em Chapecó que atendem o entorno, curitibanos atendendo ali a região do Planalto, Criciúma atendendo o sul, Florianópolis o nosso litoral e Joinville atendendo a região de Jaraguá, São Bento. Né? E nossa sede em Blumenau, que fica ali na Rua Iguaçu, descida da Via Expressa, quase chegando ali na antiga Kremer, né? Uhum. E a gente tem tanto cursos para o indivíduo, né? Então capacitação para desenvolvimento de líderes, a gente tem vários temas na área de finanças, na área de processos, então é só acessar nosso site, a gente tem um rol lá de cursos de capacitação, né? de gestão de indicadores, cursos de 2 dias, de 24 horas, 32, 60 horas, né? Que acontece ali na nossa estrutura, alguns em formato online, mas a nossa aula... Nós temos até uma plataforma de cursos gravados, mas o nosso forte é permitir a troca entre os alunos e o professor. Então, nossas aulas do curso online são com o professor online ao vivo. E 80% do nosso trabalho está concentrado dentro das organizações, em projetos in company, principalmente o nosso foco maior, onde quase 280 empresas já participaram do programa PAEX. Hoje a gente está com 50 empresas fazendo o PAEX, que é um programa que pressupõe a construção do planejamento estratégico. Se a empresa não tinha, construir, se ela tinha, revisar, e anualmente revisar isso. Porque o que acontece? Às vezes eu posso ter um planejamento lindo e maravilhoso, isso a gente às vezes chega nas empresas, mas ele ficou engavetado. Então, é estruturar para que ele seja executado. Então, não adianta eu querer, eu quero ser o maior, vou dar um exemplo aqui, o maior produtor de calçados de Santa Catarina. Mas eu não vou chegar nisso amanhã. Então, no primeiro ano, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer no segundo, no terceiro? Claro, e anualmente revendo isso, porque as coisas... A gente sofre influência de mercado, às vezes eu tenho que fazer correção de rota. Ou surgem oportunidades novas que eu tenho que abraçar, ou coisas que eu tenho que deixar. Né? Mas daí o forte é fazer esse planejamento, capacitar essa equipe para ela executar, né, desdobrar esse planejamento em projetos que vão ser acompanhados mensalmente pelos professores da Fundação no Cabral. Nós não somos uma consultoria, nós somos uma escola de negócios. Então, a gente vai lá, o nosso professor vai ensinar aos participantes daquela empresa a fazer.
né? Então, não é uma consultoria que vai lá e faz e sai da instituição e deixa o trabalho feito. Não. A gente vai capacitar a empresa para tratar esses pontos, né? E a gente tem monitorias focadas para a área comercial, para a área industrial, para a área financeira, né? Construção de orçamento, entender o seu fluxo de caixa, né? Como fazer uma boa gestão de fluxo de caixa. Então, são N temas na área de gestão, né? E aí, alguns focados para o indivíduo, eu quero me capacitar, não só a empresa está me patrocinando, mas eu quero me autodesenvolver, então temos um leque de cursos. E aí as coisas que são voltadas para a organização, que envolvem toda a organização. Então, deixando bem claro assim, eu tenho interesse de me capacitar, de me diferenciar no mercado, porque hoje eu trabalho numa empresa e eu gostaria de estar numa grande organização que eu sei que exige um grau de excelência. Eu posso procurar a Fundação Fritz Miller para me capacitar e botar isso no meu currículo. Ao mesmo tempo que a minha empresa tem talentos e eu quero qualificá-los, desenvolvê-los, então a empresa também pode oferecer isso em parceria com a Fundação Fritz Miller. Isso. Uhum. Perfeito, perfeito. Eu acho maravilhoso, eu acho que é isso que a gente mostra para conectar Blumenau, mostrando o que Blumenau tem de bom, que é referência em Santa Catarina, acaba sendo referência para o Brasil, mostrando qualidade na área de educação, e eu gostei muito do que a Raquel falou, que deixa bem claro o que é a Fundação Fritz Miller, que é uma escola de negócios, conhecimento sobre negócios, e todo negócio ele tem que ter a sua viabilidade, mas principalmente a sua perenidade. Raquel, muito obrigado por ter vindo aqui na Jovem Pan Blumenau. Eu é que agradeço, foi um prazer conversar com vocês, né, com os ouvintes e com você. Perfeito. A pauta é enorme, eu acho que cada especialização, cada curso dá para a gente fazer uma conversa de 2 horas, mas como o nosso tempo sempre é limitado, a gente com certeza vai fazer uma outra rodada de conversa aí. E a Rádio Jovem Pan Blumenau 88,7 FM, aqui também no nosso YouTube, está sempre aberto aí para a Fundação Fritz Miller, porque conhecimento bom deve ser compartilhado. Isso mesmo, a gente tem essa mesma filosofia. O que vale é a qualidade do que a gente está trazendo de conhecimento, né? Perfeito. Você que acompanhou, está convidado a curtir aí no nosso YouTube e também acompanhando aqui pela Rádio Jovem Pan. Siga na nossa programação, porque você está na melhor rádio de Blumenau e do Vale do Itajaí.